A live de hoje a gente vai falar sobre. Eu vim aqui hoje para poder contar um pouco da minha experiência aqui em Israel, de como foi que eu comecei a aprender hebraico aqui em Israel, quais foi as experiências que eu passei, quais ferramentas que eu utilizei e, sei lá, tirar um pouco de dicas para o pessoal que está querendo aprender hebraico dessa forma, tá? Eu, para quem não sabe, vim para Israel faz cerca de 10 anos já. Como eu cheguei em Israel? Eu vim para Israel, pessoal, quando eu tinha 16 anos e eu vim fazer o meu ensino médio aqui em Israel. Então eu cheguei do Brasil, vim fazer o primeiro ano aqui, primeiro ano do ensino médio. Cheguei zero hebraico, nada de hebraico. Se eu posso, não nada de hebraico, mas assim, eu sabia falar Shabbat Shalom, sabia falar palavras básicas, mas não tinha noção. Talvez sabia um pouco do Aleph Bet, quer dizer, do alfabeto, mas nada muito assim, muito profundo. Então, vim meio que do zero, vamos falar assim. E na escola que eu estudei se falava em português, as aulas eram em português. Eu tinha brasileiros comigo. E lá também tinha aula de hebraico, né? Que um dos intuitos dessa escola é você estar em Israel, conhecer Israel e aprender hebraico. Então, tinha lá um professor de hebraico que ensinava a gente hebraico. Então, ele começou do básico e a gente foi evoluindo com o tempo. Nessas aulas, eu peguei muito hebraico. Ele começou com o alfabeto, a gente começou na primeira classe, né, óbvio. E, assim, com o tempo, a gente foi evoluindo. Então, a gente começou com o alfabeto, a gente começou com estruturas, a coisa gramatical mais. Só que aí passou acho que cerca de um ano que a gente estava nesse começo, etc. Tá? No final do ano, desse ano aí, desse primeiro ano que eu tive aqui em Israel, eu sabia algumas coisas, tinha noção básica, mas ainda eu não me sentia fluente na língua, eu não me sentia seguro nessa língua. Tinha noção assim, gramatical, vamos falar assim. Eu acho que muita gente que faz cursos e faz curso online, faz curso presencial também, acho que sente essa sensação de, caramba, eu sei as estruturas, eu sei o alfabeto, eu sei alguns verbos, tenho um pouco de vocabulário, mas quando você vai escutar, por exemplo, a pessoa vai ver Falda, lançou agora o Falda, né? Você escuta lá e fala, caramba, não tô entendendo nada, tipo, ou então se você escutar uma música quebrada, você fala, caramba, eu não entendo nenhuma palavra, não é possível. Ou, sei lá, você vem para Israel e não consegue. Não é só que você não consegue falar, você não consegue entender o que o nativo está falando. Então eu sentia dessa forma nessa época. E quer dizer, tipo, de alguma forma me deu base esses anos que eu estava estudando. Então quando eu voltei no meu segundo ano para Israel, eu decidi acrescentar algumas coisas para o meu estudo e um pouco mais para frente, deslanchar um pouco. Até porque pessoas que estudaram comigo 3 anos nessa escola saíram assim, gaguejando hebraico e não entendendo muito bem um nativo falar, entendeu? Porque acho que foi focado, a pessoa focou, na verdade, de uma forma incorreta em aprender a língua, no caso. Então, essa que é a minha ideia aqui nessa live. Eu vou tentar trazer para vocês o que eu fiz na prática para poder chegar no nível de hebraico que eu tô hoje em dia e também o hebraico que eu saí de lá, para falar a verdade, que eu saí de lá já com hebraico muito bom, já falava, eu já lia, eu já conseguia ter uma conversa com o nativo, quer dizer, já tinha a chamada fluência. Então, antes mesmo de começar isso, o que é fluência, né? Em qualquer língua, no caso, tá? Basicamente, tem dois tipos, você pode definir fluência como duas coisas. Uma é a fluência, que é a fluência que eu tô falando que eu saí da escola, que é basicamente você conseguir entender um nativo falando e conseguir comunicar com ele. Isso é a fluência. Basicamente você não tem trava mais. Óbvio que você ainda não vai saber toda uma gama de vocabulário, então falar da mesma forma que o nativo fala, quer dizer, com a pronúncia corretinha e
sem sotaque, mas você consegue comunicar, você consegue chegar no lugar, você fala, não é você que se vira, você conversa, você consegue se expressar. Isso é o nível de fluência. O segundo nível é um nível que a pessoa realmente já pensa nessa língua, entendeu? Ela não precisa. Hoje em dia eu tô nesse nível já, que é o nível de fluência que você não precisa mais traduzir. Ou então, você já tem um vocabulário também que você não para pra pensar, você já fala, entendeu? Já flui, fluência flui mesmo, flui de verdade. Então é o seguinte, além dessas aulas que eu tinha lá, que inclusive o professor era muito bom, era um francês que fala português fluente, que fala hebraico, fala inglês, o cara fala várias línguas. E ele começou a introduzir para a gente algumas coisas também que ajudaram muito. Que foi, a primeira coisa, ele introduzia muito nas aulas a questão da pronúncia correta. Então a gente ficava muito repetindo, repetições das palavras, falando até acertar, falando da forma correta, porque no português, por exemplo, a gente fala várias palavras e no final elas, no hebraico tem muitas consoantes que elas são mudas. Por exemplo, se você fala la'asot, que é fazer em hebraico, esse tz no final não existe no português. O português vira, a pessoa vai falar normalmente um brasileiro que vai falar essa frase, ele fala la'asot, la'asot. Ele tem que fazer esse i porque não tem no português o mudo. Então, ele tirou da gente a pronúncia incorreta do hebraico, foi muito bom isso no começo. Então, vou até escrever aqui já. Primeiro, vamos colocar aqui as dicas para... Vamos colocar dicas, não, vamos colocar ferramentas de aprendizado. Ver se aparece na tela. Tá, vamos lá. Acho que a primeira ferramenta, então, pessoal, é pronúncia. Eu não sei se vou colocar na ordem correta, depois talvez no final eu já ordeno na ordem que eu acho mais conveniente, mas pronúncia correta, com certeza, tá? É uma coisa que se deve tomar muito cuidado em falar da forma correta. Não é Shabbat, é Shabbat. Shabbat. Então, é uma questão de escutar. Esse aqui já é o segundo ponto, que foi o que aconteceu comigo, na verdade, que é você escutar um nativo falando. E isso aqui, na minha opinião, muitos cursos falham nesse ponto, que é não focar na pessoa absorver a língua, no caso. Ela escutar nativos conversando da forma que eles conversam, sem ser no nível devagar, sem ser... quer dizer, a pessoa absorver realmente a coisa da língua, entendeu? Tem muita gente que fala, por exemplo, faz curso de inglês, faz curso de hebraico, trava na hora de escutar um seriado, trava na hora de ver um filme, trava na hora de viajar para esse país e ter que conversar com alguém. Porque ela não entende o que ela está falando, ela não entende o que a pessoa está falando, porque ela sempre viveu dentro da teoria. Então, eu vou colocar aqui o segundo ponto, com certeza, é escutar e escutar. Escutar e escutar. Isso aqui tem totalmente, acho que talvez venha antes da pronúncia, tá? Vou até colocar aqui já na ordem já. Vou colocar aqui antes. Escutar, escutar, depois pronúncia, tá? Pronúncia. Então, a partir do momento que você começa a escutar o que um nativo fala, da forma que ele fala, naturalmente você vai tender a repetir isso. Você tem que voltar essas palavras, né? Você escuta e volta, escuta e volta. E sempre tomar cuidado com os erros. Óbvio que tem coisas que não funcionam dessa forma. Tipo, por exemplo, a gente não consegue falar várias coisas que o israelense fala, mas coisas básicas, para não sair de uma forma muito estranha que o próprio nativo não vai conseguir entender. Então, escutar. A gente, na época, lá nessa escola, o que a gente fazia? A gente tinha outros alunos que não eram brasileiros, que eram de outros países do mundo. Inclusive, tinha um pessoal lá que eles eram do Congo. De algum lugar da África, acho que era do Congo.
Agora eu não vou lembrar o lugar, mas de qualquer forma. Eles ajudaram muito a gente, porque a gente ficava... Eles falavam inglês também, então a gente ficava... Eles já estavam muito mais tempo em Israel, então eles falavam com a gente em hebraico, forçavam a gente falar de alguma forma. Então a gente ficava ali numa conversa que a gente escutava como eles falavam, e essa coisa da conversação, né, que é um ponto também muito importante. Então até colocar também esse ponto aqui, tá, gente? Que eu acho que é importante também. Então, conversação, tá? Meu negócio tá sem, meu teclado tá sem um acento aqui agora, mas de qualquer forma. Então, escutar, pronúncia correta, conversação. É o quarto ponto que eu acho, na minha opinião, que não existe você evoluir no idioma sem isso, tá? E a conversação que eu tô falando aqui é você meio que se forçar a conversar com uma pessoa que sabe hebraico. Não é colocar numa situação que você vai falar com alguém que também não sabe. Então, na minha opinião, isso não funciona. Ariel, a gente mora no Brasil, como que a gente vai conversar em hebraico? Aí que tá, não necessariamente precisa haver essa conversação, mas, na minha opinião, dentro da conversação, o mais importante aqui é a questão de escutar o outro, entendeu? Então, vou até colocar aqui, esse aqui volta no mesmo ponto. Ponto 1 é escutar de novo, tá? Na minha opinião, não é nem a questão da conversação em si. Então, eu tô só colocando aqui, pontuando as coisas que foram importantes para mim. No caso que é a conversação, é escutar a história. Então, a pessoa que está no Brasil, na minha opinião, se ela não pode estar conversando com alguém, escuta, tá? Tenta procurar áudios, tenta procurar pessoas falando na internet, tipo nos vídeos, escuta, tenta analisar, tenta entender o que está sendo falado. Porém, tem outro porém aqui, tá? E esse é o porém, eu acho que é o grande ponto, na verdade. Que não adianta você pegar agora um vídeo no YouTube também que não tem legenda. Quer dizer, um vídeo que você não vai conseguir analisar o que está sendo falado. Que é o quarto ponto, que é textos, leitura, tá? Vou colocar aqui leitura. Tá? Eu, nessa escola, peguei um livro que é um livro, não é um livro básico, um livro que israelense lê, e eu e um amigo meu falamos, a gente vai aprender a ler em hebraico e a gente vai entender o que está escrito aqui. Pegamos a primeira página, demorou, na minha opinião, demorou mais de uma semana, tipo, porque a gente parava, circulava, tentava falar da forma correta, falava o significado dela, lia de novo na frase, para interpretar a frase. Então, leitura, na minha opinião, leitura, se fosse resumir tudo isso aqui, gente, podia tirar o ponto 3 e o 2, tá? Na minha opinião. Ponto 3 e 2 seria vamos falar assim, vamos colocar aqui. 1.1 e 1.2, na minha opinião, porque vamos colocar dessa forma. Eles estão dentro do escutar, esses dois ali, tá? Vou colocar aqui. E esse aqui, na verdade, é o ponto 2. Então, no final, vou falar a verdade, são 2 pontos. É escutar e escutar e texto, leitura. Não adianta tentar, de alguma forma, aprender a falar hebraico sem esses 2 pontos, na minha opinião. Então, você pode saber a gramática inteira de hebraico, você pode saber toda a estrutura do hebraico, pode saber... Se você não escuta e não tem textos que você possa interpretar, na minha opinião, isso é impossível você conseguir. Então, eu consegui o meu hebraico que eu tenho hoje em dia graças a escutar muito hebraico. Inclusive, lá nessa escola tinha outra coisa muito interessante, que era... A gente tinha várias... como eu posso falar isso em português? São sihot em hebraico. São apresentações que as pessoas faziam, elas falavam. Vinha o diretor da escola e ficava falando com a gente 1 hora. E a gente sentado lá. No primeiro ano a gente já era assim, pra falar a verdade. A gente sentado
E a gente tinha que estar lá, porque a gente era parte da escola, mas a gente não entendia nenhuma palavra, mas quem era esperto estava tentando prestar atenção. Porque pegava uma palavra, pegava a forma de pronúncia e ia só absorvendo coisa. Então, de novo, isso acontecia muito com a gente, é um dos pontos que, na minha opinião, 2 pontos. Escutar e texto, tá, pessoal? Se tem alguém que aprendeu hebraico sem estar em Israel, óbvio, que aqui em Israel você escuta e acaba aprendendo a ler, e eu acho que só escutar já aumenta muito seu nível, mas a leitura aumenta seu vocabulário. Não adianta a pessoa também falar e ficar falando de forma... não consegue expressar realmente o que ela sente, ou então não é uma fluência real, entendeu? Mas é escutar, aumenta a sua capacidade de entender a língua e de falar ela, e o texto ele vai aumentar absurdamente o seu vocabulário, que você vai conseguir falar essa língua de forma correta, falar essa língua de uma forma profunda, quer dizer, ser fluente nessa língua. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, todos esses pontos, eles são... tudo isso, se você não tomar cuidado, isso tudo é curto prazo, tá? O que significa curto prazo? A sua lembrança, a nossa memória, ela funciona de uma forma que, como o pessoal escreveu aqui, acho que o pessoal escreveu cadê? Deixa eu só ver o que o pessoal escreveu. Escutar a música ajuda bastante, buscar a tradução. Verdade. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. A pessoa falou, eu decoro 10 palavras, depois de 1 hora esqueço tudo. Justamente porque a gente tem a chamada memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O nosso cérebro, ele naturalmente não quer gastar energia, pessoal. Isso aqui é um fato. Então, o que ele faz? Ele fala, olha, tem coisas que eu vou decidir gravar no meu cérebro, eu vou gastar energia em gravando ele na minha memória. Tem coisas que eu vou deixar ele um tempinho aqui. Qual que é o critério que ele usa, o cérebro? Ele fala, quanto mais essa coisa voltar a ser repetida, quanto mais eu tiver contato com essa coisa, isso vai significar para mim, para o cérebro no caso, que é uma coisa importante. Então, coisas que acontecem várias vezes decorrer de um tempo, o cérebro entende isso que é uma coisa muito importante, então ele fala, então eu vou gravar isso de forma que isso vire uma coisa natural dentro da cabeça da pessoa. Coisas que acontecem de vez em quando, o cérebro fala, olha, eu vou deixar aqui um tempo, normalmente, acho que são 7 dias, é o tempo que acontece dessa memória de curto prazo, vou deixar aqui. Caso eu não voltar a ter contato com isso, quer dizer que isso aqui foi besteira, eu não preciso gravar isso, vou jogar no lixo. É isso que o cérebro basicamente faz, tá? Então, isso aqui, tudo que eu falei pra você de escutar e de textos, isso aqui entra na questão de curto prazo, porque se você faz isso uma vez, ou sei lá, faz de vez em quando isso, não adianta, não entra no cérebro. O cérebro naturalmente fala, isso aqui... legal hebraico, muito legal, mas não acontece na minha vida diária, então não vou agora focar nisso, não vou gastar energia com isso. Ele vai pegar essa informação e vai fazer você esquecer disso. É isso que acontece. Então tem um terceiro ponto aqui, que é um ponto muito importante, que é a questão de memória... Deixa eu calma, sair para o hebraico. Memória de longo prazo, tá? Como funciona essa memória de longo prazo? Rotina de estudos. Tem que criar uma rotina de estudos, tá? Quer dizer, todo o dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, você tem que revisar, você tem que voltar, você tem que estar em contato com a língua que você quer aprender. Para quem tem Israel, isso é muito fácil, porque você vai na rua, você escuta, você está em contato já. Sei lá, você entra no ônibus, você está escutando na rádio, você vai conversar com alguém, vai pedir uma comida, você está conversando. Então você está em contato com aquela língua o tempo todo. De alguma forma, uma hora ou outra você vai acabar absorvendo aquilo e seu cérebro vai acabar gravando. Mas quem não está em Israel, como faz? Quer aprender hebraico, quer falar hebraico, não tem opção?
sem ter opção, tem a rotina de estudos. Então, a pessoa deve criar uma rotina de estudos, que no meu caso, mesmo que eu estava aqui em Israel já, eu tinha contato só com brasileiros. Eu não estava com contato o tempo todo com israelenses. Então, eu tive que criar uma certa rotina de estudos. Então, basicamente, todos os dias, eu tirava uma certa hora do dia, para sentar e revisar o que eu tinha aprendido. Então, continuar a leitura do meu livro. E no meu caso, eu não utilizava a questão de escutar, porque eu acabava escutando as pessoas fora ali da minha escola mesmo. Não utilizava nenhum aplicativo para escutar, mas é importantíssimo isso, entendeu? Não existe você aprender uma língua. Então, eu aprendi hebraico, basicamente foi com esses 3 pontos, tá? É o ponto de escutar, o ponto leitura e o ponto rotina de estudos. Não existe você aprender uma língua, fazer um cursinho, pronto. Agora eu vou aprender. Não existe isso. Se algum curso falar para vocês, aprenda hebraico em 3 meses, ou então em 6 meses, até mesmo em 1 ano. Gente, vocês não vão aprender fluência em hebraico dessa forma. Isso é mentira. Ou a pessoa está mentindo, ou a outra opção é que... Eu não sei qual que é a outra opção. Não tem outra opção, para falar a verdade. Não existe você ter fluência, ou sei lá, ela define fluência de outra forma, não sei, tipo. Não existe isso, tá? A única forma são esses 3 pontos, porque aí você vai absorver a coisa e vai levar ela para o longo prazo, para uma memória que ela vai falar, cara, esse negócio volta todo dia, meu cérebro não quer ficar gastando, ele não quer gastar energia, o cérebro. Então ele vai falar, já que eu não quero gastar energia, eu vou já gravar isso de uma vez, não vou ficar agora deixando isso todo dia se repetir, eu ter que de novo me esforçar, entendeu? Então, rotina de estudo. Dentro da rotina de estudo tem uma coisa muito interessante, que é que não adianta você também querer fazer uma rotina de estudo onde você não sinta prazer nela, porque é muito difícil você sentar para fazer uma coisa que você não sentir que isso está tendo resultado, ou então que não está sendo prazeroso, no caso. Aqui entra um fator de criar um hábito de estudar, na verdade, né? Na minha opinião, a partir do momento que a pessoa ela começa a sentir diferença, transformação, na verdade, nos estudos dela, quer dizer, ela saiu de um ponto A para um ponto B, normalmente isso é uma recompensa muito agradável, tipo, é muito prazeroso falar, caramba, eu estou crescendo, eu estou indo para um lugar. Então, a minha recomendação, tipo, é sempre que tem alguma recompensa desse estilo, de, caramba, eu senti que eu saí de um ponto para o outro. Quer dizer, eu li uma frase, por exemplo. Eu consegui ler uma frase, eu consegui escutar essa frase, quer dizer, eu consegui agora escutar e entender ela, e eu, de alguma forma, saí de um ponto A para um ponto B. Então, tem que ter aqui sempre, dentro da rotina de estudos, pessoal, sair, isso todo dia, tá? Na minha opinião. A recompensa para causar o hábito, tá? No caso, sair de um ponto A para o ponto B. Quer dizer, você saiu, antes você não sabia o Aleph, você hoje sabe o Aleph. Isso causa dentro da pessoa uma realização, um prazer. Fala, caramba, que legal, tá tendo resultado, tá sendo prazeroso para mim os estudos, eu tô crescendo. Então, não adianta você forçar e ficar só escutando e não entender nada, por exemplo, ou então tentar ler uma coisa e falar, cara, eu não entendi nada. Gente, comece devagar, comece de uma forma que vai ser prazeroso e que você saia de um ponto A para um ponto B. Para ser prazeroso, eu acho que necessariamente você tem que fazer isso dentro de um estudo, senão você sente estar sendo cansativo, você não consegue avançar, ou então que o hebraico é muito difícil, você não consegue lidar com o hebraico. Então é importantíssimo esse ponto também, tá? Só para continuar então, então basicamente foram esses os pontos que eu vivi aqui em Israel. Óbvio que no meu caso teve diferenças, como eu falei. Então eu saí, por exemplo, quando eu saí dessa escola, eu fui para uma yeshiva. Nessa yeshiva é uma casa de estudos, tá?
de estudos bíblicos, vamos falar assim. Lá, ainda eu estava dentro de uma turma de brasileiros que estavam dentro dessa yeshiva. Então, eu ainda tinha contato com as aulas em português, mesmo que os livros eram em hebraico, etc. Eu já falava hebraico, só que ainda eu queria mais, eu queria ter um vocabulário maior, eu queria não ter que pensar para falar hebraico. Eu peguei e me coloquei em uma situação onde eu me forcei a falar hebraico, que foi que ia sair dessa turma de brasileiros e ir para uma yeshiva só de israelenses. Lá eu tive, vamos falar assim, lá eu tive meu curso de verdade de hebraico. Porque eu lia, a gente lê muito nessas yeshivot, a gente estuda o dia todo, e eu conversava muito com meus amigos, então eu escutava eles, todo mundo era israelense. Ali eu desenvolvi expressões que se usa aqui em Israel, conseguia já expressar totalmente meus sentimentos, conseguia já, se tivesse, por exemplo, uma prova, tipo, uma das coisas que prova que você está bom numa língua é quando já consegue brigar nessa língua. Então eu já conseguia, se eu estivesse nervoso, eu conseguia já falar com a pessoa e expressar isso. Hoje em dia, graças a esse curso, né, que eu passei aí lá nessa yeshiva, eu falo um hebraico no nível muito bom. Eu hoje sou gerente de um restaurante, quer dizer, eu lido com pessoas o dia inteiro. Eu tenho que discutir com essas pessoas, eu tenho que, de alguma forma, um cliente chega, eu tenho que fazer ele se sentir bem no ambiente, então eu tenho que falar com ele de uma forma naim, uma forma agradável, no caso, uma forma que ele se sinta bem. Quer dizer, hoje eu cheguei num nível de hebraico muito bom e graças a eu consegui depois de um tempo entender que não necessariamente foi aquelas primeiras aulas que eu tive na escola que fizeram toda a diferença, tá? Óbvio que aquilo ali foi uma base, tá? Mas eu só queria compartilhar para vocês que não ache que a base vai te dar os resultados que você está esperando, tá? A base, quer dizer, a gramática e saber a estrutura, as letras, etc., é importantíssimo para ser a base. Ela não vai te dar os resultados de falar que eu vou fazer um curso de hebraico e caramba, agora já pronto, já vou saber ler, já vou saber falar, já vou saber entender. Gente, se o curso ele não te apresenta isso aqui, escutar, leitura e rotina, e ele te ensina na prática fazer isso, não existe. Não existe. Vocês vão continuar naquele nível ali de, sei lá, eu tenho noção básica da coisa, entendeu? Nem ler vocês vão saber, nem falar da verdade, porque é muito difícil falar a verdade. Então, já que eu tô falando de tudo aqui, a gente aqui do Israel na Caixa tá produzindo para vocês uma coisa desse estilo aqui que vai fazer diferença, tá? Eu só tô falando já aqui uma coisa que não sei se era para falar agora, mas de qualquer forma é só uma antecipação já falando para vocês. Se hoje no mercado não tem isso, fiquem espertos porque vai ter isso. Então, de novo, eu vou estar também com vocês aqui agora no Israel na Caixa, mais focado no hebraico, que eu vi que tinha muitas pessoas me falando que querem aprender hebraico, que de alguma forma se sentiam inseguras com o hebraico. Então eu falei, eu me senti na posição de falar, caramba, eu vou pegar e vou ensinar, eu vou tentar colocar para fora o que eu sei. E então vocês vão começar a ver mais vídeos aqui no nosso, tanto no Instagram, tanto no Facebook. A gente também abriu um canal no YouTube. Para quem não sabe também, pessoal, a gente tem um canal no Telegram. Então, lá vocês vão poder todo dia estar recebendo conteúdo de hebraico, desde essa base até a construção, que eu lá faço justamente esse processo. Eu mando textos, mesmo que são frases lá, frases, 2, 3 frases, e eu destrincho elas, eu falo elas, para vocês escutarem. Então, quem não está lá, por favor, e quer aprender hebraico, óbvio, eu vou forçar vocês a entrarem num grupo para quem não quer. Então, quem quer aprender hebraico, entra lá, Hebraico Fora da Caixa, no Telegram. Eu espero que vocês tenham gostado também do pouco que eu pude falar aqui agora. E é isso, tá? Essa semana a gente vai ter mais lives.
Eu pretendo fazer uma live diária. Vai ter live com brasileiro aqui em Israel. E vai ter uma novidade também essa semana. Então fica atento que uma dessas lives vai ser uma novidade muito, muito boa, que eu vou estar postando aqui no Instagram, no Facebook. Então fiquem ligados, tá? O Telegram é Hebraico Fora da Caixa, Danila. É só entrar no Telegram e escrever Hebraico Fora da Caixa na busca, tá? Foi isso então, pessoal. Um abraço. Eu vou continuar aqui no Instagram, eu vou fechar aqui no Facebook. Só responder o pessoal do Facebook rapidinho. Os livros em hebraico são lidos de trás para frente igual ao mangá? Os livros de hebraico é lido da direita para a esquerda. Essa é a única diferença. Então, pega um livro de hebraico para mim aqui, Bê. Vou mostrar aqui já que perguntaram. Livro em hebraico, normalmente livro em português você abre desse lado, né? Você começa o livro desse lado aqui. Então é o contrário. Porque a gente lê do lado ao contrário da página, entendeu? Então a gente começa o livro como se fosse do final do livro português. Então é isso, tá, pessoal? No Instagram eu vou continuar agora respondendo aqui as perguntas que mandaram. Um abraço para vocês, tá?